Redistribuição e reconhecimento na luta por moradia é tema de pesquisa realizada na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Tese de doutorado do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade mostra os efeitos do glúten de trigo no desenvolvimento da colite. Começa agora o Logia. Olá, seja bem-vindo ao Logia. Luta por moradia. Os moradores de ocupações urbanas não estão interessados apenas em ter o teto. É o que uma pesquisa realizada na UFMG descobriu, ao contrapor teóricos e realizar entrevistas na ocupação Eliana Silva, em Contagem. A mestre em Ciências Políticas, Laura Renault, estudou o tema na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade. Confira agora, no Logia, os passos percorridos por Laura na pesquisa. A pesquisa Reconhecimento e Redistribuição na luta por moradia, o caso da ocupação organizada Eliana Silva, foi defendida no programa de pós-graduação em Ciência Política da UFMG. Eu já trabalhava com política urbana e a questão da moradia ela sempre aparece como uma das políticas de peso dentro das políticas urbanas. Com a eclosão das ocupações também, esse passou a ser um assunto muito pautado e a luta por moradia na arquitetura ela é encarada como uma perspectiva marxista, em que o foco é dado todo na questão redistributiva. E com os estudos de teoria do reconhecimento, que geralmente são tratados para lidar com gênero, raça, avaliei uma possibilidade de fazer uma nova leitura da luta por moradia e do problema da moradia na cidade. Na pesquisa, Laura parte do objetivo de ampliar as perspectivas de análise da justiça dentro da luta por moradia, modificando um debate antes focado na redistribuição e que agora considera questões simbólicas para a luta. O segundo objetivo da pesquisa, que foi a renovação do potencial da teoria do reconhecimento, ele foi fruto de uma percepção minha de que o reconhecimento, apesar de ser usado por vários pesquisadores, existe um campo de polarização entre a Nancy Fraser e o Axel Honneth. E a pesquisa foi muito no sentido de tentar encontrar os elementos em comum das duas teorias e, de fato, os pontos que são divergentes, eles entram na pesquisa até como pontos complementares, fazendo análise de momentos diferentes da luta social, que é o que eu analiso. O desenho metodológico da pesquisa faz a associação entre teoria e empiria. Após a combinação das teorias de reconhecimento de Axel Honneth e Nancy Fraser, Laura foi a campo para realizar entrevistas com os moradores da ocupação Eliana Silva. A minha opção por uma metodologia menos convencional, ou uma forma de apresentação dentro da dissertação de uma metodologia menos tradicional, talvez venha até um pouco da minha carga da arquitetura, onde isso é tratado de uma forma mais fluida. Então, acho que eu carreguei um pouco disso comigo. A escolha por fazer uso de dois dos autores da teoria do reconhecimento se deu após uma conversa entre Laura e o orientador. Eu passei a fazer a leitura dos dois e comecei a buscar pontos que solidificavam as duas, pontos em comum. Então, acabei chegando em 6 pontos de convergência, levantando 6, e 3 pontos de divergência, o que é até um pouco incomum dentro da perspectiva que sempre colocam Honneth e Fraser como teorias opostas, assim. Os objetivos traçados por Laura para a dissertação foram alcançados. Os resultados mostram uma realidade mais complexa do que a conquista de um teto. Nas entrevistas com os moradores e pessoas que eram sem casa e passaram a residir na ocupação Eliana Silva, tendo um teto, né? Elas colocam os sentidos da casa muito além do ter um teto, proteção da chuva, ainda que esse sentido apareça com força, ela vem linkada com uma possibilidade de cidadania, ela vem linkada com uma questão de estima, de ser visto por parentes e outras pessoas da cidade como pessoas de valor.
mais importante do final da minha pesquisa, que era uma questão que me trouxe para a pesquisa, de certa forma, o problema da moradia ele é estrutural, ele está aí há décadas consolidado no país e na América Latina. Eu tentei pensar novos arranjos e novos elementos que poderiam ser chaves para investigar nas próprias políticas públicas e enxergar que a política habitacional ela não trata apenas de moradia, mas ela trata de pessoas se inserindo na cidade. E como as práticas sociais e os movimentos sociais talvez sejam agentes que possibilitem esses seres se engajarem e participarem da política, que talvez haja até uma omissão do Estado que não consiga trazer todo mundo para a participação e esses outros atores tenham se mostrado importantes na composição dessa política habitacional. A colite é uma doença intestinal e crônica que provoca inflamação no trato digestivo. A ingestão de determinados alimentos pode acarretar em piora considerável dos sintomas da doença, como, por exemplo, o consumo de glúten de trigo. O problema despertou a curiosidade de uma pesquisadora do programa de pós-graduação em Bioquímica e Imunologia da UFMG, e ela está aqui no estúdio do Logia para conversar conosco. A doutora Penélope Pimenta é nutricionista e investigou os efeitos do glúten de trigo no desenvolvimento da colite. Bem-vinda ao Logia, Penélope. Obrigada. Penélope, para a gente começar, eu gostaria que a senhora explicasse o que é a colite. Bom, a colite é um processo inflamatório crônico, como você falou, e ele é exclusivo do intestino grosso. Então, ele acarreta em sintomas que podem ir de cólicas bem graves até diarreias constantes que duram por volta de semanas ou até mais de um mês. E em casos mais graves, até mesmo há sangramento nessas fezes. Então, a pessoa, constantemente, ela tem esse quadro de diarreia sanguinolenta. E a colite, como eu falei, ela é restrita ao colo. E muitas vezes o paciente ele não sabe como lidar com a doença em termos nutricionais, ele não sabe o que ingerir nessa fase aguda da doença, de inflamação. E as pessoas, elas nascem com essa doença, Penélope? Não, essa doença ela se desenvolve por volta dos 30, 40 anos, ou até por volta dos 50 anos, e ela é comum tanto em homens quanto em mulheres, mas não se sabe ainda quais as causas efetivas dessa doença. Elas podem ter fatores genéticos e ambientais, e dentre esses fatores há a especulação de que se algum tipo de antígeno dietético, como no caso do glúten, por exemplo, poderia exercer algum tipo de efeito. E a senhora, essa doença, ela tem cura ou ela só é tratável? Ela é tratável. Ah, sim. A senhora se propõe a estudar os efeitos do glúten de trigo na colite. Isso. Como que foi definida a sua problemática de pesquisa? Bom, na literatura praticamente não havia estudos relacionados a esse tema. Então, quando fizemos uma pesquisa, verificamos que numa coorte, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, um inquérito alimentar com pacientes que tinham doenças inflamatórias intestinais, incluindo a colite, retocolite, eles relataram alguma melhora dos sintomas quando se retirava o glúten da dieta. Então, a partir desse estudo, nós observamos que poderia ter alguma relação entre os dois. Então, a partir disso, nós avaliamos se o glúten realmente teria algum efeito maléfico, né, na colite, na retocolite. E se caso houvesse algum dano, quais seriam esses danos e onde, em que parte do organismo, se é celular, se é algum processo inflamatório, em qual parte seria esse problema? O que ele estaria causando para que essas pessoas tivessem essa piora no quadro? E a partir da proposta de investigar a existência dessa influência do glúten, como que foram definidos os objetivos?
Então, a partir daí, a gente avaliou, então, montamos um modelo experimental com camundongos, porque a princípio não havia um estudo de base em relação a isso, somente poucos em humanos e assim, só mesmo fazendo a retirada do glúten da dieta. Então nós montamos um modelo experimental, dividimos os camundongos em saudáveis e os não saudáveis. Esses não saudáveis, nós estimulamos o processo inflamatório da colite com o uso de um fármaco que chama sulfato de sódio dextrano, e os sintomas e os sinais da colite nesses animais é muito semelhante ao do ocasionado em humanos. Então, a partir desses grupos, nós dividimos o grupo controle, que era saudável, e no grupo colite nós subdividimos em mais 2. Um que consumia dieta padrão, assim como no grupo controle, e um outro que consumiu a dieta padrão modificada com a ingestão de glúten, 4,5% na dieta. Então, por que a senhora fez a utilização dos camundongos para testar essa pesquisa, né, que seria colocada em humanos depois? Pois inicialmente a gente tenta a não usar seres, né, usar nem é um termo muito correto de se dizer, mas não se estudar tão diretamente quando a gente quer conhecer as bases moleculares de algum tipo de antígeno, a gente não costuma testar isso em humanos, porque envolve doença, dor, envolve algum tipo de sintoma, sinal que pode piorar aquela doença. Então, para a gente tentar saber como que seria essa doença, primeiramente a gente estuda esses efeitos nos animais. A senhora pode num ambiente controlado. Desculpa. A senhora pode nos detalhar melhor sobre a sua metodologia? Então, a partir da definição desses grupos, nós adicionamos então o glúten na dieta desses animais, né, que tinham colite, e avaliamos qual seria a repercussão da ingestão desse glúten, se ela seria prejudicial ou se não alteraria os resultados. E a senhora sentiu alguma dificuldade em pesquisar um tema que não tinha uma literatura vasta a respeito? Bom, além das dificuldades normais que todo pós-graduando tem no doutorado, eu posso dizer que eu não tive muitas dificuldades, porque eu encarei isso como algo assim desafiador, por justamente não ter nada assim, tão concreto na literatura. Então foi uma inovação e isso me estimulou a pesquisar o máximo que eu pude na minha pesquisa e aprofundando o máximo que eu pude. Então, não posso dizer assim que eu tive alguma dificuldade específica em relação a isso, só as normais mesmo, de qualquer pós-graduando, experimento que pode não ter dado certo e a gente tem que repetir, só essas coisas mesmo, nada de mais sério. Mas o que a senhora relatou que não existe, né, uma literatura vasta? Mas na literatura existente, o que fala sobre a colite? Pois o que fala na colite é que há alterações nas células do intestino e que essas alterações elas podem levar a esses sintomas, né? Diarreia e sangue nas fezes. Então nós fomos buscar nos animais se havia uma piora desses sinais e sintomas, como era relacionado na colite em humanos. A senhora é nutricionista. Sim. Por que do interesse em estudos na bioquímica? É justamente para descobrir quais são as bases moleculares de que um antígeno dietético poderia ocasionar na ingestão desse alimento. Então, como o glúten, há bastante especulação em relação aos seus malefícios e benefícios, controle de sua ingestão. A gente teve muito interesse de estudar esse assunto e tentar desmistificar um pouco em relação aos seus efeitos, principalmente em relação às doenças inflamatórias intestinais. A senhora, entrando nesse campo de conhecimento que é diferente do da nutrição, Sim. Quais que foram os seus desafios? Quais que foram o que isso te agregou para sua profissão de nutricionista? Sim, olha, eu aprendi muito em relação às técnicas, que quando eu entrei no laboratório eu não sabia
nada, eu tive que aprender do zero, e isso foi me abrindo os horizontes e avaliando os trabalhos que são publicados, quais são as metas desse trabalho, no que esses trabalhos nos engrandecem lá na clínica. Então, a gente precisa ter uma base, né, do que a gente fala, que são esses trabalhos de base, que é onde a gente desenvolve lá no ICB, e que esses trabalhos eles são muito importantes para nortear a nossa conduta na clínica. A senhora pode nos relatar quais foram os efeitos das dietas com glúten nos portadores da colite? Sim, então comparando os animais com colite em relação aos animais do grupo controle, nós vimos que nos dois grupos com colite, com glúten ou sem glúten, os dois tiveram inflamação, como se era de se esperar, porque a gente estava induzindo o processo inflamatório, mas, no entanto, aquele grupo que recebeu o glúten na dieta, ele teve uma piora dos sinais em relação ao grupo colite que não recebeu o glúten. Então, ele teve mais diarreia do que os outros animais, teve mais sangue nas fezes e também foram os únicos animais que apresentaram sangue visível, sangue retal visível. E a partir daí nós fomos aprofundando, tentando entender por que isso estava acontecendo. Então isso foi a nível geral, né, o que a gente percebe no score clínico que a gente chama. E a partir daí a gente avaliou a nível celular. Então nós fizemos a histologia, que é a avaliação das células no microscópio. Então nós vimos que maior extensão do cólon desses animais estava comprometida em relação ao grupo colite que não recebeu glúten. Quando nós avaliamos, fomos aprofundando cada vez mais. Então, para que haja uma lesão nessas células, que as células elas tendem a ficar juntas, né? Quando tem uma lesão, elas tendem a se separar, porque tem um mecanismo que se chama junção, que une essas células. E nós percebemos que os animais que receberam a dieta com glúten, eles tinham maior espaçamento dessas células. Com isso, que a gente chama de aumento da permeabilidade do intestino, porque ele passa a deixar passar da luz intestinal para a cavidade coisas que antes ele não deixava. Porque a camada epitelial ela é permeável, ela é semipermeável, ela deixa passar aquilo que é importante para nós, nutrientes, água, íons. Mas nesse caso, além disso, havia passagem de bactérias. Então, aumentou a passagem de bactérias para o pulmão, para os linfonodos, para o fígado, então, e para o baço. Então, a partir daí, nós vimos que realmente essas junções estavam sendo comprometidas. E para o público entender, qual que é o papel do grupo controle no seu estudo? O grupo controle, ele foi só um referencial para a gente avaliar se os outros dois eles estavam desenvolvendo a doença. Inicialmente, nós tínhamos até um outro grupo controle com glúten, mas até esse parâmetro que nós avaliamos de score clínico, que foi a avaliação de sangramento e diarreia, ele não apresentou diferença em relação aos animais com colite. Então, a partir daí, nós percebemos que o glúten estava exercendo efeito, mas somente nos animais que estavam doentes, não nos animais que estavam saudáveis. Então, a partir daí, até mesmo por uma questão ética, nós decidimos não trabalhar mais com os animais controle ingerindo glúten, já que fisiologicamente, em condições normais, não tinha efeito. Penélope, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, que seria: qual seria a sugestão para os humanos com colite? Não consumir trigo? No momento, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esses estudos eles foram feitos em animais. E para a gente transpor isso para humanos, requer outros tipos de experimentos, inclusive em humanos, né? Então, no momento, eu acredito ser muito cedo para a gente poder afirmar que é necessário retirar o glúten da dieta. Mas nós estamos pesquisando e esperamos trazer novos nortes para esses pacientes, mas por enquanto eu prefiro não, né, deixar assim, mais para perspectivas de estudo mesmo, para a gente aprofundar em relação aos seres humanos. Penélope, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecê-la pela participação na nossa segunda edição. A segunda edição do Logia fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.